Como vai você? Estamos aqui novamente. Obrigado pela sua companhia. Você semanalmente tem nos acompanhado, não é verdade? Temos podido encontrar algumas pessoas que nos entusiasmam ainda mais a continuar aqui com você, porque dizem o quanto é importante esses preciosos momentos que passamos aqui juntos. E estamos, claro, nessa cidade também que é maravilhosa, nossa cidade, nossa querida cidade de Petrópolis. Pois bem, é muito bom estar aqui com você. Eu sou o pastor Edemir, um dos pastores aqui da Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Se porventura você está passando por aí, nunca assistiu o nosso programa, esse é o programa Novo Amanhecer, inclusive um programa já de longa data aqui neste canal com a cidade de Petrópolis. Não conhece a Segunda Igreja Batista ainda? Fica aqui bem pertinho, na Rua Tereza, 150, aproximadamente aqui no meio da rua. É um prédio, se você olhar muito rápido, você não vai perceber que é uma igreja, mas é muito conhecida aqui na cidade. Se você perguntar, certamente alguém vai te dizer aonde fica. Estamos aqui dominicalmente, pela manhã às 10h30, à noite às 19 horas. E durante a semana, se você puder dar uma fugidinha, estamos aqui às quartas-feiras, às 19h30, o nosso culto muito especial também do meio de semana. Mais uma vez, bem-vindo a esse espaço tão gostoso que partilhamos aqui semanalmente com você. Ora, você observa muito bem todos os ensinamentos que Jesus nos deixou, não é verdade? Você pode até dizer, não leio a Bíblia, mas você conhece essa figura ilustradíssima, um modo de dizer, claro, acerca do nosso Senhor Jesus Cristo, mas historicamente falando, e seus ensinamentos, o que ele nos falou, o que ele nos disse, os seus exemplos. E o que você acha disso? Dificilmente vamos encontrar alguém falando alguma coisa contra os ensinamentos de Jesus, contra o que ele pregou. No máximo alguém dizendo que quem disse foi os discípulos, não foi necessariamente Jesus, mas não é essa a história, não é esse o tema. O que eu quero que você pense nesse momento é que você tem um histórico acerca de quem Jesus foi, você o conhece de alguma forma, e você, inclusive, já pode ser um cristão e que já vive isso mais intensamente ainda. E aonde eu quero chegar? Ora, se temos esse exemplo, se temos esse legado, se temos a oportunidade de viver o que Jesus pregou e o que Ele mesmo nos deixou como exemplo, temos também a oportunidade, e mais do que isso, vamos ver agora a missão de sermos como Cristo foi neste mundo que hoje vivemos, nesse contexto, nessa realidade, nesse século, por onde estamos passando, por onde estamos caminhando, bem como Jesus fez. Você já havia pensado sobre isso? Você não é apenas receptor de tudo aquilo que Jesus nos deixou como legado, seus ensinamentos, você também é um transmissor. E vamos ver o que Jesus nos disse acerca disso, de sermos transmissores do legado dele. Eu quero que você reflita comigo de forma bem rápida no que nos diz o Evangelho de Mateus capítulo 28. Veja, a partir do verso 18, vamos encontrar Jesus dizendo assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, Jesus falando aos seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, algumas outras versões vão dizer vão, mas quero me ater a esta aqui. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. De receptores a transmissores. Jesus acabara de ressuscitar, já havia aparecido para muitas pessoas. Aquilo que era temor, porque Jesus havia morrido e houve um grande abatimento nos discípulos e em muitas pessoas, se tornou em alegria, porque o nosso Mestre ressuscitou, a morte não pôde detê-lo e ele revelou a glória de Deus, a glória do Pai. E Jesus, mesmo antes desse evento da morte e ressurreição, já havia nos ensinado tantas coisas, nos mostrado o Pai, a forma verdadeira de se viver a religiosidade e tantas outras coisas, como
foi bom para aquelas pessoas ouvirem, serem tocadas por Jesus, curadas, saradas, aliviadas pelo próprio fardo de Jesus, que era leve. Muitas coisas aconteceram. Em um determinado momento, você sabe, Jesus foi condenado por blasfêmia, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. E após ter ressuscitado, como que uma venda saiu dos olhos dos discípulos, eles começaram a perceber com mais clareza ainda tudo o que Jesus havia ensinado, tudo o que Jesus havia ordenado. E agora, num momento muito crucial desse encontro de Jesus com os discípulos, Jesus estava indo para o céu, voltando para o Pai. Mas Jesus quis deixar uma missão para os seus discípulos. Jesus queria fazer da missão dele, preste bem atenção nisso, Jesus queria fazer e quis fazer da missão dele a missão dos próprios discípulos. Ora, o que era ofício e por ofício de Jesus fazer, transmitir, que foi revelar o Pai, tendo revelado, tendo mostrado, tendo ensinado, agora, diante dos discípulos, ele vai dizer: vocês que ouviram, vocês que estiveram comigo, vocês precisam agora ganhar o mundo, vocês precisam ir. Então vão e façam discípulos. Aquilo que eu fiz com vocês, vocês precisam fazer agora. Vocês precisam se identificar com as pessoas, vocês precisam mostrar o Pai, vocês precisam ter misericórdia e se compadecer desse mundo, como eu me compadeci, foi dessa forma que eu vivi, como eu amei. No Evangelho de João, um dos versículos, se não o mais conhecido da Bíblia, vai nos dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu primogênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse amor agora devia estar batendo também no coração dos discípulos pelo mundo, pelas pessoas, porque eles tinham encontrado a solução para o problema deles, o problema da distância de Deus, do vazio, da angústia, de uma religiosidade vazia. E agora, Jesus, através desses versos, vai dizer para os discípulos: portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas, todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Você já tinha parado e percebido que você não é apenas um receptor? Você já ouviu falar de Jesus, você inclusive pode viver essa fé de forma intensa. E essa fé agora, ela transborda para a vida do outro. Quando Jesus comissiona os discípulos: olha, vocês precisam ir, ganhem este mundo. Jesus estava dizendo para os discípulos: olha, vocês precisam se conectar com as pessoas. Vocês precisam mostrar para elas um caminho diferente, um caminho que é diferente deste mundo. E Jesus está falando isso para mim e para você hoje também, que já somos discípulos. E mesmo você que não é discípulo, veja como você ainda é alvo do amor de Deus. Talvez você esteja muito preocupado com tantas coisas que você tem visto e ouvido de pessoas que se dizem cristãs, que professam a fé em Deus, que têm igrejas. Você tem visto tantas coisas feias, ruins, envolvidas no cristianismo, no evangelho, nas igrejas. Mas olha, pare. Não deixe que isso que de fato é real, que já chegou até você inclusive, que isso faça com que você perceba o verdadeiro amor de Jesus por você. Então, mesmo você que ainda não é um discípulo, veja o quanto Deus te ama e se importa com você. Ele, tendo pregado o que pregou há séculos atrás, desde aquele tempo, Ele estava preocupado com você hoje. Por isso, Ele envia como que anjos, envia como que pessoas que já o temem, para que você perceba que há um caminho melhor, há um caminho diferente. Então, você é alvo, mesmo você não sendo discípulo, Deus quer você pertinho. Você que já é discípulo, atente-se
veja, o que você recebeu não é para você ficar acumulando, você precisa ganhar esse mundo. Ah, mas quer dizer que eu tenho que fazer viagem, ser um missionário? Se você pode fazer isso, faça voluntariamente ou por ofício, se você está tendo um chamado, mas esse mundo é o meu mundo, é o seu mundo, ou seja, aquilo que está ao nosso entorno. Então veja, eu tenho um conhecido que lava o meu carro, é um grande amigo meu. Eu gosto de estar com ele, ali está o meu mundo. Ali estão as pessoas que eu estou conectado e por isso eu falo do amor de Deus para essas pessoas. Eu digo para elas o quão é importante seguir uma vida no temor do Senhor. Eu preciso fazer dessa pessoa uma discípula de Jesus. E para quê? Para ganhá-la para a minha igreja? Não. Para que, talvez como você muito tem ouvido por aí erradamente, para que ela seja mais uma contribuinte na minha igreja? Absolutamente, muito longe disso, mas para que ela perceba o real sentido da vida. E o real sentido da vida está ao lado de Jesus, aquele que tem o amor perfeito, aquele que não faz acepção de pessoas, aquele que chama para perto de si e mostra um caminho diferente. Então você não é apenas um receptor, você agora tem o compromisso de ir como Jesus disse aos seus discípulos: ganhe o mundo. E você precisa fazer isso, você precisa ter essa consciência em primeiro lugar. Em segundo lugar, o exemplo de Jesus e agora o próprio comissionamento dele para os discípulos vai nos dizer que nós devemos gastar tempo com as pessoas. Veja, Jesus fala ensinar as pessoas tudo aquilo que os discípulos aprenderam de Cristo. Quando Jesus manda os discípulos irem, ganharem o mundo, fazerem discípulos, ou seja, tornar pessoas cativas a Cristo, não a elas, mas a Cristo. E também pede para que os discípulos ensinem tudo aquilo que eles tinham aprendido do próprio Cristo. Jesus está querendo dizer, olha, gaste tempo com essas pessoas. Elas precisam compreender o brilhantismo do Evangelho, o que é realmente essa vida com Deus. E como nós fazemos isso? Não dá para fazer isso só dizendo, Deus te abençoe, ou vou orar por você. Isso é muito bom e necessário, mas você precisa fazer mais do que isso. Você precisa ir em direção ao outro. Claro, aquela pessoa que você conhece, que necessita de ter maior clareza, ou para se chegar ao Evangelho, ou para amadurecer a fé. E você precisa forjá-la, você precisa estar com ela. E você talvez não esteja se atentando tanto para isso. Talvez a sua correria do dia a dia seja apenas em ir e vir para a sua igreja e encontrar com o seu irmão nos corredores e você não consegue fazer mais do que isso. Envolva-se com as pessoas. Envolva-se. Você precisa estar próximo. Só é possível ensinar, só é possível saber a carência e as necessidades do outro quando você se aproxima. E você deve fazer isso. Então, ganhar o mundo é ganhar o seu mundo, aonde você está, em primeiro lugar. É você, em segundo lugar, é investir tempo, é se relacionar, é ter intimidade e a partir disso você forjar o caráter de Cristo no outro. Ou seja, mostrar a Bíblia, dizer quem nós éramos e o que nos tornamos a partir de Cristo agora, a partir do momento que nós abrimos os nossos corações para Ele. Efésios vai nos dizer, olha, aquele que roubava não roube mais, aquele que adulterava não adultere mais. Ou seja, há muitos preceitos, tudo que Jesus ensinou, é isso que nós devemos mostrar para as outras pessoas. O quanto Deus quer que elas vivam na companhia dEle e de forma, claro, diferente. Então, se conscientize e, desde já, tome uma atitude. Vá em direção ao outro e esteja fazendo diferença. Jesus te comissionou.
Isso não ficou lá atrás. Isso não foi para os discípulos. Isso foi para os discípulos e é para mim e é para você. E por fim, se você tem escutado acerca desse Jesus, do Evangelho, e você ainda não tomou uma decisão, aproxime-se. Deus te abençoe.